Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. E eu quero apresentar para você aqui o livro do Dr. Louis Berkhof, Princípios de Interpretação Bíblica. Essa disciplina de hermenêutica, ela é muito vasta e, como já disse a você, é uma das mais importantes disciplinas da teologia. Por isso, depois de tudo que você já estudou, ainda deve continuar estudando, e hermenêutica é para sempre. Eu quero aqui rapidamente folhear com vocês o livro do Dr. Louis Berkhof e recomendo que você o adquira. Vá atrás, porque ele vai ser fundamental na tua formação teológica neste nível básico. Bom, ele faz aqui no capítulo 1 uma história dos princípios hermenêuticos entre os judeus. Depois, na igreja cristã. O que nós descobrimos? A hermenêutica, ela passa a ser desenvolvida pelos antigos judeus em referência à Bíblia, à Escritura Sagrada. E a Bíblia hebraica, ela é de difícil compreensão. Precisamos ter acesso aos textos originais o quanto antes. Você deve procurar um curso de especialização em hebraico, em grego, em algum momento. Se não agora, comece a pensar nisso. Os judeus antigos, eles desenvolveram primeiro a Torá. Depois, nós temos aí os profetas, que eles chamam de profetas anteriores. E depois os profetas posteriores. A Bíblia hebraica, ela é dividida em 22 livros, diferente da nossa versão, a Bíblia protestante. Nós temos 39 livros. Eles tinham os comentários da Torá. E esses comentários, eles se transformaram nas tradições dos rabinos, que nós conhecemos como o Talmud. Existe o Talmud babilônico, e existe o Talmud alexandrino, e existe o Talmud da Palestina. A diferença entre os três é porque o judaísmo ele se estabeleceu como sendo a religião oficial de todos os judeus. Mesmo sendo a religião oficial, ele não é uniforme, não é unânime. Cada sábio de Jerusalém, de Israel, do judaísmo, tem autonomia intelectual, como se ele tivesse o Espírito Santo. Importante você entender. Dentro da teologia do Antigo Testamento, que você também terá que estudar para dominar as Escrituras, Espírito Santo não é igual na teologia do Novo Testamento. Em o Novo Testamento, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Nós somos trinitarianos, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. No Velho Testamento não é assim. O Espírito Santo, ele é uma das virtudes de Deus. O braço estendido do Senhor. O Espírito do Senhor Deus como se fosse um sopro, um alento, uma potência de Deus. Assim, os rabinos, os grandes mestres do judaísmo, eles dizem que a inspiração da Bíblia é ato contínuo. Mas existem aqueles oráculos que são dos profetas, portanto, a Bíblia, que eles chamam de a Tanakh, que é a reunião dos 22 livros, e o Espírito Santo atuando através dos anciãos, dos sábios, que vão escrever o Talmud em ato contínuo, em todas as culturas. Por isso, o Talmud babilônico é escrito pelos sábios da Babilônia antiga. O Talmud alexandrino, feito pelos sábios de Israel, de fala grega, grego antigo. E agora o Talmud palestinense, escrito em hebraico pelos sábios de Jerusalém, os sábios de Israel. Não esqueça, eles não pensam que o Espírito Santo seja a terceira pessoa da Trindade, Deus. Apenas uma virtude que qualquer pessoa, aliás, qualquer sábio pode receber. Embora o cânon bíblico esteja fechado, eles dizem que o cânon das Escrituras de Deus são infinitos, são eternos, sempre renovados de sábio em sábio, de tradição em tradição. Junto com a Tanakh,
que é a Bíblia hebraica, os 22 livros, junto com esse Talmud, que são centenas de centenas e centenas de livros escritos em todas as culturas. Eles falam também da Mishnah, falam da Zohar e ainda falam da Kabbalah. São livros que estudam o livro, são livros que ampliam o livro. Acontece que o Senhor Jesus fez uma apologética contra todos os livros que vão contra o livro. Significa o quê? Que estes sábios, através da exegese, eles praticaram a exegese. Qual é a diferença entre exegese e exegese? A exegese é uma análise crítica textual. Fica restrito ao texto, ao que ele diz. É exegético, é crítico e é histórico. Tem fontes históricas. Compara os textos. Não amplia tanto assim. E a exegese? É quando o intérprete faz o texto dizer o que ele não tem. Isto é, faz uma colcha de retalhos, recorta um texto daqui, um texto de lá e força ele dizer aquilo que ele não está dizendo de maneira nenhuma. Exegese. O Senhor Jesus ele criticou o Talmud, ou a tradição dos antigos, porque eles praticam a exegese. Eles forçam Moisés a dizer o que Moisés não disse. Eles forçam a Tanakh dizer o que a Tanakh não diz. Aí Cristo disse: ouviste que foi dito aos antigos. Erraram. Eu vos digo. Aí vem Jesus e corrige. Não é tão fácil assim corrigir a hermenêutica dos judeus. Fosse fácil, você não teria aí milhares de sábios sempre referenciados, até mesmo entre os cristãos. É um trabalho dificultoso. Fato é, através da hermenêutica e da exegese, os judeus rejeitaram Jesus, o Evangelho e, consequentemente, eles não creem que o Novo Testamento tenha canonicidade, assim como o Antigo Testamento. Essas informações você vai ler aqui, no livro de Louis Berkhof, que é uma grande recomendação do mercado editorial para quem está estudando hermenêutica. Bom, depois dos princípios, definição da história da hermenêutica, princípio de interpretação entre os judeus, existe aqui a história dos princípios hermenêuticos na igreja cristã. Aí vem o período patrístico. O que é a patrística? Depois da morte dos apóstolos, surgiram os pais da igreja. São assim chamados de pais da igreja porque são a segunda geração após os apóstolos e, se os apóstolos valorizaram a pessoa do Espírito Santo, quer dizer, pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, os pais da igreja valorizaram a eclesiologia, a centralidade da igreja. Como Cristo já não está mais presente e como a atuação do Espírito Santo não era idêntica à que acontecia nos dias dos apóstolos, a segunda geração começou a tomar conta do patrimônio apostólico, patrimônio doutrinário, patrimônio físico, o prédio da igreja, as doutrinas da igreja. Aí surgiu a patrística, onde foram buscar doutrina no Velho Testamento e nos escritos dos apóstolos. Foi aí que surgiu o Novo Testamento. Quer dizer, aquilo que os apóstolos escreveram, as comunidades preservaram e essas comunidades são chamadas de igrejas. Não tinham todas as cópias, tinham algum, mas a patrística reuniu um grande número de escritos apostólicos e assim, pelo período de aproximadamente 400 anos, aconteceu a canonização dos livros do Novo Testamento. Eram centenas. Surgiram os escritos chamados de gnósticos. E esses escritos gnósticos, eles levavam o nome dos apóstolos, mas não tinha sido escrito pelos apóstolos, e sim por líderes carismáticos do gnosticismo que queriam que os seus ensinos passassem como sendo cristãos, apostólicos. Coube aos pais da igreja filtrar material gnóstico de material cristão e estabelecer somente 27 livros para o Novo Testamento.
Algumas igrejas tinham um pouco mais de livros, outras igrejas um pouco menos. Mas houve um consenso, através dos concílios, de que esses 27 livros que estão aí nas suas mãos fazem parte do cânon dos apóstolos, cânon do Novo Testamento, doutrina dos apóstolos. Até que a gente entra aqui no período da Idade Média. A Idade Média, ela é consenso de que ela iniciou a partir da queda do Império Romano. Sabe que os romanos, eles avançaram sobre as nações dos bárbaros e perderam. Os bárbaros invadiram as terras romanas, reconquistaram terras que tinham sido perdidas, e assim o grande Império Romano, que iniciou quase um século antes do Senhor Jesus, o grande Império Romano ruiu. Durou 500 anos. Mas o Império ainda continuou, porque tem o Império do Oriente e o Império do Ocidente. Assim você tem uma parte que caiu e a outra parte que permaneceu. Como? Culturalmente, militarmente, politicamente e religiosamente. Como religiosamente? Através do catolicismo. A Igreja de Roma, ela absorveu a doutrina católica e ela conseguiu se consolidar como sendo a igreja mãe das outras igrejas. Todas as igrejas começaram a se submeter às regras da Igreja Católica Romana. Com o tempo, esse nome evoluiu para ser a Igreja Católica Apostólica Romana, a Sé, a Santa Sé, onde havia não um patriarca, mas o pai dos pais, o Papa. Surgiu o papado. E com o papado, a hegemonia do magistério católico para interpretar a Bíblia. A Bíblia tornou-se regra de fé e prática, mas não única, não unânime. Surgiu a tradição da igreja. Aquilo que Jesus e os apóstolos haviam rejeitado no judaísmo, o catolicismo abraçou. Abraçou de tal maneira que surgiu a tradição dos pais da igreja, a patrística, os pais apostólicos, os pais apologéticos. E também o culto às relíquias, às imagens, aos mártires. E todo aquele apetrecho que pertencia antes ao paganismo greco-romano, afinal de contas, a Roma havia absorvido a religião grega, rebatizado os deuses gregos com os nomes romanos, a mesma coisa aconteceu com o catolicismo. Rebatizou os antigos mitos com o nome de santos cristãos, mártires, que foram perseguidos durante os tempos de perseguição até o ano 325, quando Constantino estabeleceu a Pax Romana como também uma paz para todos os cristãos. Veja só, você está estudando hermenêutica. Está vendo que a interpretação das escrituras vai agora se subjugar a uma eclesiologia. E que essa eclesiologia vai se tornar eclesiocêntrica. Isto é, Cristo deixa de ser o centro, as escrituras deixam de ser o centro, e a igreja torna-se o centro, e no centro ele estabelece um magistério, que são os teólogos católicos. Esses teólogos católicos, eles vão começar a expedir bulas de anátemas, de maldição, contra todos aqueles que não trazem a doutrina católica. E por doutrina católica, você vai entender a doutrina da Igreja Católica Romana. Ela ganha a hegemonia sobre as outras igrejas. Com a invasão dos bárbaros, essa igreja ela se prevalece porque os bárbaros e daqui a pouco os muçulmanos, eles vão invadir as terras do Oriente. Primeiro os bárbaros, depois os muçulmanos. Quando os muçulmanos invadem várias regiões da África, onde havia catolicismo, e todo o Oriente, aí a igreja de fala grega, ela desaparece. Diminui a sua importância. Diminui o seu papel. Muitas igrejas são incendiadas e destruídas e são construídas mesquitas. O cristianismo de fala grega é reduzido a algumas igrejas chamadas de ortodoxas.
existe ainda uma paridade entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa grega até mais ou menos 1050. É quando o patriarca do Oriente se levanta contra o papado e o papado contra o patriarca e acontece o cisma entre as igrejas. Aí vai ter a igreja oriental, de fala grega, e a igreja ocidental, de fala latina, com os católicos. Em que isso interessa para nós na hermenêutica? É porque a igreja estabelece que a Bíblia ela agora se torna secundária. O principal para se interpretar a doutrina, dizem eles, é o magistério católico, composto por teólogos formados na Igreja Católica, a tradição da Igreja, aquilo que a Igreja vem interpretando desde o segundo século até os dias atuais, e também a força dos cânones, a força dos concílios, aquilo que é concílio, portanto, dos credos. Isso que é Bíblia para eles. Até que nós vamos entrar aqui, deixa eu falar para você aqui, no período da Reforma. O período da Reforma vai acontecer no final da Idade Média, início da Idade Moderna. Lá em 1500 começam os reformadores a contestar o catolicismo. E esse negócio da tradição, dos concílios e do magistério. Não, eles dizem a Bíblia somente, é a nossa regra de fé e prática. E para estabelecer que a Bíblia seja a nossa única regra de fé e prática, pegam em armas. Quando pegam em armas, existem as guerras que acontecem contra o catolicismo e do catolicismo contra o protestantismo. Príncipes católicos contra príncipes protestantes, guerras sangrentas, porque se os protestantes não pegam em armas, o protestantismo não teria vingado, teria sucumbido, porque a força do catolicismo não é só religiosa, é política, não é só política, é econômica, não é só econômica, é militar também. Isto é, o catolicismo avançou com todas as forças possíveis contra o protestantismo, contra o movimento de reforma. O que fez a reforma? Trouxe o princípio de sola escritura. A escritura somente. Pega-se a Bíblia e nós vamos interpretar a Bíblia agora e a Bíblia somente, sem a tradição dos pais, sem o magistério. Surgiu a doutrina do sacerdócio universal. E com a doutrina do sacerdócio universal, cada crente é responsável pela sua salvação. Cada crente é responsável pelo livre exame das Escrituras por sua consciência. Para isso, precisa aprender a ler. Grande número de cristãos no mundo, mais de 90%, eram todos analfabetos. Tinham que confiar na autoridade do vigário, do padre, do pastor. E é por isso que o protestantismo ele pegou aquele ideal da escolástica, que é da Idade Média, e trouxe isso para o povo. A escolástica, ela alfabetizava os monges, os padres, os clérigos, e o laicato ficava no analfabetismo, por conta própria, a não ser que pertencesse a uma elite. Aí ia para as universidades. Muito bem, o que fazem os protestantes? Eles idealizam as escolas de alfabetização, e começam a alfabetizar os seus filhos para que possam ler a Bíblia, para que possam ler por si e interpretar por si. Surgiu o ideal da educação para todos, lá com os protestantes. Não foi com os católicos, porque os católicos tinham as suas escolas de catequese, era só para catequizar as pessoas. Com os protestantes surgiu a escola pública, escola para todos. No começo, escola para meninos somente. Depois, escola para meninos e meninas. E na atualidade, a escola mista. Muito bem, agora que nós já estamos bem avançados, sabemos que o princípio da reforma protestante é que você faça um livre exame das escrituras. Chegamos na hermenêutica da atualidade. Então, nesse negócio da hermenêutica da atualidade, cada um tem que ler e entender a Bíblia, estudar, e você, como teólogo, no nível básico, vai ser convidado a conhecer mais e mais materiais.
Vou ficar por aqui. Continuo recomendando o livro Princípio da Interpretação Bíblica. Está aqui o nome do autor, tá bem? Ó? Louis Berkhof. Este livro que está aqui em minha mão, ele foi lançado pela editora Cultura Cristã. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. Esse aqui é o seu curso básico em teologia e a disciplina é hermenêutica.